Em relação a afastamento no trabalho, existe, o Brasil é um país organizado em relação a isso e a medicina do trabalho teve muitos avanços e chama atenção, sim, em relação a essas questões de ergonomia do trabalho e a saúde mental. A saúde mental é principalmente a depressão, a relação que existe entre depressão e trabalho, ou vice-versa, que é o burnout. Esses estudos, essa observação merece bastante atenção, o quanto a depressão, principalmente a ansiedade depressiva ou depressão, leva à incapacitação, a incapacidade no trabalho, ela aleja, ela impede as pessoas do trabalho. Então, definindo um pouquinho a depressão, essa depressão não é a tristeza. A principal diferença que eu gostaria de destacar, tristeza, ela é passageira. Essa depressão que leva a prejuízo, a incapacidade do trabalho, é mais do que uma tristeza, é uma incapacidade de produzir, é uma anedonia, é recusa em viver, é a recusa, ela é prolongada, ela é longa e duradoura, ela é arrastada, ela tem diversos sintomas, ela afeta várias condições na vida da pessoa, como irritabilidade, ou hipersonia, ou hipossonia, ou dorme demais, ou dorme de menos, ou come demais, ou come de menos, fica insuportável, é uma condição de incapacidade no trabalho e na vida social. Então é interessante ficar atento com o diagnóstico e ficar atento que essa depressão tem tratamento e que a questão em relação ao trabalho, pode estar relacionado diretamente ao trabalho, o trabalho como agravante da condição depressiva. Esse momento que a pessoa precisa de ajuda, entender que sair do trabalho, se afastar do trabalho pode ser sim uma alternativa temporária, momentânea, que com o tratamento, ele tem uma efetividade, ele é eficaz, os medicamentos são suficientes para tirar esse paciente do quadro depressivo, mas precisa de um período de 3, 4 semanas e para poder fazer efeito, para poder voltar para o trabalho. Então, um afastamento temporário. Em relação a impedir o trabalho, isso depende de cada condição do paciente, se o trabalho passa a ser mesmo um fator distrator que impede as condições saudáveis, de manter a sua condição saudável de viver, há sim uma necessidade de pensar na troca do trabalho, só que isso não como mecanismo de fuga, e sim como mecanismo de adaptação da condição de trabalho. Sendo assim, resumindo, trabalho e depressão é motivo para fazer o afastamento definitivo, a aposentadoria, invalidez do trabalho. Não, a depressão, os casos mais graves, quem trabalha com isso, quem é especialista disso, são os peritos médicos, peritos trabalhistas. No nosso caso, meu caso, eu ajudo as pessoas a voltar para o trabalho, a enfrentar o trabalho, a tratar e superar essa condição de olhar o mundo como um grande obstáculo. Então, o medicamento ajuda o paciente a enfrentar aquela condição difícil. Essa é a mensagem.